Empresário se disfarça de turista para espiar a camareira. Mas o que escuta o deixa em choque. Valdenir chegou ao hotel com uma mochila velha e um boné surrado que havia comprado em brechó 3 dias antes. A ideia era simples: parecer um turista comum, um homem de meia idade em férias sozinho, desses que ficam na espreguiçadeira pedindo suco e não incomodam ninguém. Ninguém poderia imaginar que aquele homem de camisa florida azul, meio sem jeito com a mochila nos ombros, era o dono do lugar. Tinha sido Hércules, o gerente geral do hotel, quem havia plantado a semente. 15 dias atrás, ele tinha ligado para Valdenir num tom de quem carrega um peso enorme nos ombros. Preciso te contar uma coisa delicada, patrão. Uma das camareiras está causando problema sério. Valdenir tinha parado o que estava fazendo. Que tipo de problema? Ela está organizando as outras para reclamar em conjunto. Está convencendo o hóspede a deixar a avaliação ruim no sistema. E tem denúncia de que ela mexe nas coisas dos quartos além do que precisa. Já perdi 2 hóspedes fixos esse mês por causa dela. O nome que Hércules havia dito era Rosângela. Valdenir conhecia o nome vagamente. Sabia que ela trabalhava no hotel há muitos anos, porque toda vez que aparecia uma listagem antiga de funcionários, o nome dela estava lá. Mas conhecer de verdade nunca tinha conhecido. O hotel litorâneo que ele havia herdado do pai funcionava bem há décadas porque Hércules tocava tudo e Valdenir deixava. Era uma relação de confiança construída ao longo de muitos anos. Mas alguma coisa naquela ligação tinha ficado atravessada nele. Talvez o tom excessivamente preocupado de Hércules. Talvez a rapidez com que o gerente havia dado soluções logo em seguida. Eu acho melhor a gente dar um jeito nisso logo, patrão. Uma advertência formal ou até rescisão. Valdenir havia pedido tempo para pensar, e enquanto pensava, decidiu que ia ver com os próprios olhos. Por isso estava ali, boné na cabeça, camisa de flores, parecendo qualquer coisa menos o dono daquele lugar. O check-in foi feito por uma recepcionista nova que claramente não sabia quem ele era. Ele havia ligado com nome falso, Benedito Saraiva, e pagado antecipado. O quarto que lhe deram era pequeno, de frente para o corredor de serviço. Perfeito. Ele passou o primeiro dia observando. Sentou na área da piscina com um livro que mal abriu. Tomou café na varanda de frente para a recepção. Ficou no corredor perto da lavanderia, fingindo mexer no celular. Rosângela era fácil de identificar. Era a única camareira do turno da manhã, com aquele uniforme preto de gola branca e aquele jeito de andar apressado, mas firme, como quem sabe exatamente o que precisa fazer e não tem tempo a perder. Ela era uma mulher de pele morena, cabelo preso com força na nuca, uns 45 anos, talvez mais. Carregava no rosto um cansaço que não era de um dia só. Valdenir a observou trabalhar por horas. Ela empurrava o carrinho pelo corredor, entrava nos quartos, saía, dobrava a roupa no carrinho com um cuidado que parecia automático, mas era preciso. Não demorava mais do que precisava em lugar nenhum. Não ficava parada conversando. Quando passava por um hóspede no corredor, dava um aceno rápido e continuava. Não parecia o retrato que Hércules tinha pintado. Mas Valdenir sabia que a aparência enganava. Tinha aprendido isso da forma mais difícil nos negócios. Então continuou observando. No segundo dia, ele notou que Rosângela tinha uma colega de turno com quem trocava algumas palavras às vezes. Era uma mulher mais velha, de cabelo completamente branco preso numa trança fina, andar lento, mas firme, que todos no corredor chamavam de Dona Nair. Devia ter uns 65 anos, talvez mais. Carregava o próprio carrinho com uma postura de quem fez isso a vida toda e não ia parar por conta da idade. Num certo momento do segundo dia, Valdenir passou perto das duas no corredor e ouviu Dona Nair falando baixinho. Você precisa resolver isso logo, Rô, não dá para deixar assim. Rosângela não respondeu. Só fechou os olhos por um segundo e continuou andando. Valdenir arquivou aquele momento na cabeça. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Foi no terceiro dia que aconteceu. Era quase meio-dia. O sol naquela cidade litorânea batia de um jeito que fazia tudo brilhar de forma cansativa.
O mar ao fundo da área da piscina parecia uma pintura plana de tão parado. Valdenir estava na varanda do segundo andar com o celular na mão quando viu Rosângela saindo pela porta lateral do hotel, aquela que dava para o corredor externo entre o prédio principal e o depósito. Ela foi rápida. Olhou para os dois lados antes de dobrar a esquina, como se não quisesse ser vista. Valdenir desceu as escadas sem fazer barulho. Ficou parado atrás da coluna no canto do corredor externo, aquele espaço sombreado onde o vento do mar entrava com mais força. Rosângela estava de costas para ele, a uns 6 metros de distância, com o celular no ouvido. A mão esquerda pressionava o próprio peito, os dedos apertados no tecido do uniforme. Ela estava chorando. Não aquele choro contido de quem tenta esconder. Era um choro que escapava mesmo, aquele que a pessoa tenta engolir, mas que sobe de volta pela garganta. Valdenir parou. Sentiu que estava invadindo alguma coisa que não era para ele ver. Mas ficou. Mateus, eu entendo, filho. A voz dela tremia. Eu sei que você não tem culpa. Não é você que eu tô com raiva. Pausa. Ela ouvia o filho falar do outro lado. Mas como assim sumiu tudo? Você foi lá pessoalmente confirmar? Eles disseram que você tá devendo desde quando? Outra pausa. Mais longa. Valdenir viu os ombros dela caírem. Ela colocou a mão livre na boca por um segundo. 4 semestres, Mateus. 4 semestres sem pagar. E eu depositei todo mês. Todo mês eu depositei na conta que ele me deu. A voz dela partiu no meio. Isso é todo o dinheiro que eu tinha, meu filho. Era tudo que eu guardei nesses 3 anos. Valdenir não entendeu de imediato. Ficou parado, processando. Não. Você não vai largar a faculdade. Não depois de tudo que a gente fez. Você vai terminar. Ela enxugou o rosto com o dorso da mão. Eu vou resolver. Eu não sei como ainda, mas eu vou resolver. Ela desligou. Ficou parada por um longo momento com o celular pressionado no peito, olhando para o chão. Então ela respirou fundo, endireitou as costas, passou as mãos no rosto mais uma vez com aquele movimento de quem está colocando uma máscara de volta no lugar, e voltou para dentro. Valdenir ficou parado na sombra da coluna. Olha, eu precisei parar um segundo quando cheguei nessa parte, porque tem um peso nessa cena que vai além da história. Uma mulher que guarda dinheiro por 3 anos, todo mês, sem falhar, para pagar a faculdade do filho. E aí descobre que o dinheiro sumiu. Não é só raiva. É o chão saindo debaixo dos pés. Ele ficou ali parado, sem conseguir se mover, tentando juntar os pedaços do que havia ouvido. A conta que ela havia depositado todo mês. O dinheiro que havia sumido. 4 semestres sem pagar. Quem era o ele de quem ela falava? Valdenir foi até o quarto, abriu o notebook e começou a vasculhar os registros internos do hotel que tinha acesso remoto. Entrou no sistema de recursos humanos. Puxou o cadastro de Rosângela. Ela trabalhava no hotel havia 19 anos. 19 anos no mesmo lugar. O salário era modesto, como eram os salários de todos os funcionários operacionais. Mas ela nunca havia faltado sem justificativa. Nunca havia tido advertência. Nunca havia tido sequer uma reclamação formal. Então por que Hércules queria se livrar dela tão urgentemente? Valdenir fechou o notebook e ficou olhando para o mar lá fora. À noite, ele desceu para o restaurante do hotel e pediu uma mesa no fundo. O jantar estava começando a movimentar. Os garçons circulavam. Num certo momento, ele viu Hércules atravessar o salão em direção à copa, aquele andar largo e confiante que Valdenir conhecia há 15 anos. Hércules era um homem de uns 50 anos, bem vestido mesmo dentro do hotel. Cabelo sempre penteado com gel. Havia começado como recepcionista na época do pai de Valdenir e tinha subido devagar até chegar onde estava. Valdenir observou o gerente e tentou enxergá-lo com olhos diferentes. Tentou imaginar o que havia por trás daquele rosto familiar que ele sempre achou que conhecia. Na manhã seguinte, ele foi falar com Dona Nair. Encontrou a funcionária mais velha no corredor do 3º andar, empurrando o carrinho. Valdenir parou na frente dela com um sorriso de hóspede. Com licença, a senhora sabe me dizer se vocês têm serviço de lavanderia para roupa pessoal?
Dona Nair olhou para ele com a calma de quem já viu muita coisa. Tem sim, senhor. É só deixar na recepção com a sacolinha identificada. Obrigado. Ele fez uma pausa. A senhora trabalha aqui há muito tempo? Ela olhou para ele de um jeito diferente. Não era desconfiança exatamente. Era avaliação. 31 anos. Valdenir assentiu, genuinamente impressionado. E tá bom aqui? Dona Nair não respondeu de imediato. Pegou uma toalha do carrinho, dobrou com cuidado. O hotel em si é bom, senhor. O hotel sempre foi bom. O em si ficou no ar entre os dois como uma pergunta sem resposta. Valdenir foi embora sem pressionar mais. Mas aquela frase ficou com ele o dia todo. O hotel em si é bom. Não está bom aqui. Não é um ótimo lugar. O hotel em si. Como se houvesse uma diferença entre o hotel e alguma coisa que existia dentro do hotel. Ele passou a tarde no sistema, desta vez vasculhando o que tinha acesso nas finanças operacionais. Eram dados resumidos, mas suficientes para identificar alguns padrões. Havia uma conta de fornecedor de materiais de limpeza que havia recebido pagamentos crescentes nos últimos 3 anos. Crescentes de forma que não combinava com o tamanho do hotel. Valdenir chamou o contador externo do grupo naquela mesma tarde, por vídeo, pedindo sigilo total. Me explica essa conta aqui. O contador olhou, silenciou por uns segundos. Isso aqui é estranho. Esse fornecedor fatura o dobro de qualquer outro comparável para o mesmo tipo de operação. E os pagamentos são aprovados sempre pelo mesmo nível gerencial, sem segunda assinatura. Valdenir fechou o computador devagar. Às vezes, a gente passa anos acreditando em alguém e aí percebe que nunca tinha olhado de verdade para aquela pessoa. Nunca tinha feito as perguntas certas. Eu sei que essa sensação não é boa. É uma mistura de raiva com vergonha. No dia seguinte, Valdenir foi procurar Rosângela. Não como dono do hotel, como hóspede ainda. Ele a encontrou no corredor do 2º andar e pediu licença de um jeito calmo. Com licença, moça. O senhor anterior deixou um carregador no quarto. Você sabe como funciona para eu tentar reaver? Rosângela parou. Olhou para ele com atenção, mas sem impaciência. O senhor pode descrever o carregador? Eu verifico na listagem de achados e perdidos. Ele deu uma descrição inventada. Ela anotou num papel pequeno que tirou do bolso. Trocaram 3 ou 4 frases práticas. Mas enquanto conversavam, Valdenir a observava. O jeito cuidadoso com que ela anotava, a paciência na voz mesmo com o carrinho parado no meio do corredor, a forma como ela dizia, vou verificar para o senhor, com uma convicção que não parecia de quem estava sendo forçado a ser educado. Faz tempo que você trabalha aqui? Se ele perguntou casual. Ela o olhou brevemente. 19 anos. E você gosta? Ela demorou 1 segundo. Gosto do meu trabalho, sim. Outra vez aquela separação sutil. Gosto do meu trabalho. Não gosto daqui. Não é um ótimo hotel. Gosto do meu trabalho. Valdenir foi embora com o papel de achados e perdidos inventado no bolso e o coração pesado. Naquela tarde, aconteceu algo que ele não esperava. Ele estava passando pela área dos fundos, perto da saída de serviço, quando ouviu vozes. Uma era de Hércules, a outra, reconheceu depois de um segundo, era de Rosângela. Valdenir parou do lado de cá da porta entreaberta. Eu já te disse para não fazer isso no horário de serviço. A voz de Hércules era baixa, mas tinha uma dureza que Valdenir nunca havia ouvido nele. Você acha que é a hora de ficar no telefone chorando nos fundos? Foi uma emergência pessoal. A voz de Rosângela era controlada, mas com um esforço visível. Não vou mais. Você não vai mais porque eu tô mandando não ir mais. Pausa. E para de meter o nariz em coisas que não são da sua conta, Rosângela. Você já sabe o que acontece quando você faz isso. Silêncio. Eu nunca mexi em nada que não era meu. A voz dela tinha uma firmeza diferente agora. Nunca. Não estou falando de mexer em nada. Estou falando de você e de certas conversas que você tem com as outras funcionárias. Conversa sobre o que, Hércules? Sobre os nossos direitos? Sobre o vale que não saiu no mês passado? Sobre a escala que foi mudada sem aviso? Abaixa o tom. Estou no tom certo. Outro silêncio.
Valdenir quase conseguia sentir a tensão do outro lado da porta. Você tem família para sustentar, Rosângela. Pensa bem antes de criar problema. Aquilo foi dito com uma calma que era pior do que um grito. Valdenir ouviu os passos de Hércules se afastando. Depois, ouviu o som abafado de Rosângela apoiando as mãos em alguma superfície, respirando fundo algumas vezes. Ele ficou parado no corredor até ela sair. Ela passou por ele sem olhar, o rosto fechado, os olhos levemente vermelhos, mas a postura ereta. Valdenir ficou parado até os passos dela sumirem. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou na cama ouvindo o mar lá fora, que batia no ritmo lento das noites quentes, pensando em tudo que havia visto e ouvido naqueles dias. A mulher chorando no corredor externo, falando do dinheiro que havia sumido. A frase de Hércules, você tem família para sustentar, pensa bem antes de criar problema. E aí uma coisa foi batendo devagar, como água que vai tomando forma num buraco. E se o dinheiro que havia sumido da conta do filho de Rosângela tivesse passado pela mão de Hércules? E se o gerente, além de superfaturar fornecedor, ainda havia convencido funcionários a depositar dinheiro em alguma conta que ele controlava? Era uma coisa grave demais para imaginar sem ter certeza. Na manhã seguinte, Valdenir acordou cedo e foi fazer o que deveria ter feito antes. Ligou para o contador e pediu uma varredura completa nas contas operacionais dos últimos 4 anos. Ligou também para o advogado do grupo e pediu que levantasse qualquer anomalia em contratos com fornecedores. E pediu sigilo absoluto para os dois. Depois foi tomar café no restaurante do hotel. Rosângela estava servindo as mesas com aquele mesmo uniforme de gola branca, cabelo preso, rosto neutro. Valdenir a observou servir uma família com crianças, dobrar o guardanapo que havia caído no chão com naturalidade, responder à pergunta de uma hóspede sobre o horário da praia com paciência genuína. Dona Nair apareceu no fundo do restaurante, carregando uma bandeja vazia, e as duas trocaram um olhar rápido. Era um desses olhares que dizem muita coisa sem dizer nada. Valdenir terminou o café. 2 dias depois, o contador ligou. Valdenir, temos um problema sério. A voz do contador estava tensa. Encontrei 7 contratos com fornecedores que não têm correspondência real de produto entregue. Pagamentos aprovados, sempre pela mesma assinatura gerencial, acumulando ao longo de 4 anos. O valor total é significativo. Valdenir ficou quieto. E tem mais uma coisa, o contador continuou. Há uma conta intermediária que recebeu parte desses valores. Não consigo rastrear o titular sem ajuda especializada, mas o padrão é muito claro. Valdenir agradeceu e desligou. Ficou na varanda do quarto olhando para o mar por um longo tempo. Pensou no pai dele, que havia construído aquele hotel com muitos anos de trabalho. Pensou em si mesmo, que havia recebido tudo pronto e confiado demais em quem não devia. Pensou em Rosângela, que havia dado 19 anos de vida a um lugar sem saber que o gerente desse lugar usava sua confiança como arma contra ela. Nessa hora eu fico pensando, quantas vezes a gente confia cegamente em alguém só porque está lá há muito tempo? Tempo não é sinônimo de lealdade. Essa história me lembrou disso de um jeito que não dá para fingir que não doeu. Ele desceu. Hércules estava no escritório gerencial, como sempre às 3 da tarde, com a porta semi-aberta. Valdenir abriu a porta sem bater. Hércules levantou os olhos e, por uma fração de segundo, ficou absolutamente parado. Depois, o rosto dele foi abrindo num sorriso largo, daqueles que chegam atrasados e por isso não convencem. Valdenir, que surpresa, patrão. Por que você não avisou que ia vir? Valdenir entrou, fechou a porta atrás de si e ficou de pé. Não sentou. Não estendeu a mão. Queria ver o hotel de perto, ele disse. E vi muita coisa. O sorriso de Hércules não saiu, mas os olhos mudaram. Que bom, tá tudo funcionando bem, como você pode ver. E quanto à questão da Rosângela, eu já estou preparando a documentação para... Não vai ter documentação nenhuma sobre Rosângela. Silêncio. Meu contador já está com os contratos dos últimos 4 anos.
Valdenir continuou. Já identificamos as irregularidades e vou contratar quem precise para identificar o titular da conta intermediária. Hércules ficou parado por um momento. A expressão no rosto foi mudando devagar, como água que perde temperatura. Isso é um mal-entendido, Valdenir. Essas contas têm explicação, eu posso te mostrar. Você também vai me explicar por que convenceu uma funcionária a depositar o próprio dinheiro numa conta sua? O dinheiro que ela juntou durante 3 anos para pagar a faculdade do filho? O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era o silêncio de quem não tem mais saída e está tentando encontrar uma. Eu não sei do que você está falando. Eu sei que você sabe. Valdenir foi até a mesa e colocou as mãos sobre ela de frente para o gerente. Você passou anos aqui usando a lealdade das pessoas como conveniência. Você usou a confiança que meu pai depositou em você, depois a minha, e ainda usou a necessidade de uma mulher que precisava confiar em alguém para guardar o dinheiro do filho. Hércules abriu a boca. Fechou. Você tem hoje para reunir o que precisar, Valdenir disse. Amanhã de manhã vai ter uma reunião com o advogado do grupo. Você vai devolver o que foi desviado, ou vai responder por isso da forma que a situação exige. Hércules ficou olhando para ele por um longo momento. Depois, abaixou os olhos para a mesa. Valdenir saiu do escritório e fechou a porta com cuidado. Não com raiva, com a calma de quem acabou de colocar um ponto final em alguma coisa que deveria ter colocado muito antes. Ele foi procurar Rosângela. Ela estava no corredor do 3º andar com Dona Nair, as duas paradas perto do carrinho, conversando em voz baixa. Quando viram Valdenir se aproximar, Dona Nair o reconheceu de alguma forma, aquele olhar de quem percebeu coisas que não disse e ficou quieta. Rosângela olhou para o homem da camisa florida e esperou. Posso conversar 1 minuto com você? Ele pediu. Ela assentiu, desconfiada, mas calma. Dona Nair discretamente empurrou o carrinho alguns metros adiante. Valdenir tirou o boné. Olhou para Rosângela de frente. Meu nome não é Benedito. Me chamo Valdenir. Sou o dono desse hotel. O rosto de Rosângela não foi para o choque imediato. Ficou um segundo processando. Depois ela respirou fundo. E Valdenir viu nos olhos dela um lampejo de algo que era mistura de cansaço e alívio. Como se alguma parte dela soubesse que um momento assim ia chegar um dia. Eu vim aqui por conta errada, ele continuou. Me disseram uma coisa sobre você que não era verdade, e eu devia ter chegado aqui e conversado direto. Não ficado espionando. Me desculpe por isso. Ela ficou olhando para ele por um momento. O senhor ouviu minha ligação. Não era uma pergunta. Ouvi, ele admitiu. E ouvi a conversa nos fundos também. Pausa. O Hércules não vai mais trabalhar aqui. E o dinheiro que você perdeu, eu vou garantir que seja devolvido. Rosângela ficou absolutamente parada. O seu filho vai terminar a faculdade, Valdenir disse. Isso não é favor. É uma obrigação minha, porque aconteceu dentro da minha empresa com um dos meus funcionários. Ela piscou. Uma vez. Depois colocou a mão no peito, naquele mesmo gesto que ele havia visto no corredor externo, quando ela estava ao telefone chorando, sem saber que havia alguém atrás dela. 19 anos, ela disse, com uma voz que não tremeu, mas estava perto disso. 19 anos eu dei para esse lugar, e teve época que eu duvidei se alguém ia notar. Eu sei, ele disse, e me arrependo de não ter notado antes. Dona Nair, alguns metros adiante, havia parado completamente de fingir que não estava ouvindo. O mar lá fora continuava do mesmo jeito, aquele azul plano do meio da tarde, numa cidade litorânea quente. As palmeiras na área da piscina balançavam devagar. Tudo parecia exatamente igual a qualquer outro dia, mas não era. Nos dias que se seguiram, Valdenir ficou no hotel. Não como turista e não se escondendo mais. Caminhou pelos andares, conversou com funcionários, sentou no refeitório no horário do almoço da equipe. Ouviu Dona Nair contar, com aquela voz tranquila de quem tem muita história guardada, sobre como o hotel havia sido nos tempos do pai de Valdenir, quando ele próprio aparecia na cozinha às sextas-feiras e almoçava com o pessoal. Seu pai sabia o nome de todo mundo,
Dona Nair disse sem acusação no tom, só como um fato. Sabia quem tinha filho, quem estava doente, quem precisava de quê. Valdenir ouviu aquilo sem se defender. Contratou um gerente interino enquanto buscava alguém definitivo. Sentou com o advogado e com o contador para organizar a situação das contas. Ligou para Rosângela no dia seguinte e disse que o valor seria depositado na semana seguinte, integralmente. Ela ficou quieta por um segundo do outro lado do telefone. Depois disse, obrigada. Só isso. Mas do jeito que ela disse, Valdenir entendeu que era muito mais do que 2 sílabas. Semanas depois, quando Valdenir finalmente foi embora do hotel, Rosângela estava no saguão encerrando o turno. Ela o viu saindo com a mochila. Desta vez uma mochila de verdade com as coisas dele de verdade. Ela foi até ele. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Pode. Por que você ficou? Podia ter chamado o advogado por telefone e resolvido tudo de longe. Valdenir pensou por um momento. Porque eu passei anos resolvendo tudo de longe e olha no que deu. Ele segurou a alça da mochila. Tinha que vir ver com os próprios olhos. Devia ter feito isso muito antes. Rosângela assentiu devagar, como quem concorda com algo que já sabia, mas precisava ouvir de outra pessoa. Dona Nair apareceu do corredor com o casaco já vestido, saindo do turno. Viu os 2 parados no saguão e chegou perto com aquela calma de quem sempre chega na hora certa. O senhor vai voltar? Ela perguntou para Valdenir com uma direteza que não precisava de rodeios. Vou, ele disse, com mais frequência. Dona Nair olhou para ele com aqueles olhos que tinham 31 anos de hotel guardados dentro. Depois deu um assentimento de cabeça pequeno, como um selo de aprovação que nenhum cargo e nenhum dinheiro podiam comprar. Rosângela ficou na porta do saguão e o viu pegar o carro. Quando o carro saiu pela rua, ela tirou o celular do bolso e ligou para o filho. Mateus, sua matrícula está garantida. Pode se matricular no próximo semestre. Do outro lado, ela ouviu o filho fazer silêncio por um segundo. Depois, ouviu a voz dele, que ainda tinha um pouco da voz de menino que ela havia criado, dizer mãe de um jeito que não precisava de mais nada junto. Ela fechou os olhos por um momento. A mão foi para o peito, mas desta vez diferente. Não era para segurar uma dor. Era outra coisa. Era o alívio que chega depois de um peso muito longo, aquele que faz a pessoa sentir que finalmente pode respirar fundo de verdade. Dona Nair, ao lado dela, colocou a mão no ombro de Rosângela sem dizer nada. O sol estava baixando lá fora, aquela cor laranja que fica bonita demais para quem consegue parar para olhar. Rosângela olhou para o mar por um momento. 19 anos. Tudo que havia dado, tudo que havia guardado, tudo que havia quase perdido e que voltou de um jeito que ela não tinha como prever. Às vezes a gente chega perto de desistir sem saber que a virada está mais próxima do que parece. Às vezes, tudo o que falta é alguém que finalmente se dê ao trabalho de parar de longe e chegar de perto, de ver de verdade, de ouvir de verdade. E às vezes, esse alguém chega de boné e camisa florida, fingindo ser outro, mas acabando sendo mais honesto do que foi em muitos anos. Fim da história. E essa história chegou ao fim assim, com uma mulher de pé na porta de um hotel, olhando para o mar, com o peso mais leve nos ombros depois de muito tempo, com um homem dirigindo de volta para a vida dele, sabendo que tinha uma dívida importante a pagar, não de dinheiro, mas de presença, e com uma senhora de cabelo branco e 31 anos de chão que ficou ao lado de quem precisava, sem nunca precisar de holofote para isso. Conta pra gente o que você achou dessa história. Você teria confiado no gerente por tantos anos? E no lugar da Rosângela, você teria ficado 19 anos num lugar assim? Deixe a sua opinião nos comentários, a gente lê com muito carinho. Muito obrigado pela companhia de sempre. Não esquece do like e, o mais importante, de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias.